Bom dia a todos. São 6 horas e a gente vai dar início à nossa reunião semanal do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. E hoje nós vamos discutir, entre aspas, o novo protocolo que se iniciou na cidade de Sendai em 2012, depois foi para a cidade de Fukuoka, né? Passou por mais uma revisão e agora nós temos o novo guideline de Kyoto, principalmente no manejo e na estratégia terapêutica a ser adotada nas neoplasias intraductais papilares mucinosas do pâncreas. Então é um trabalho interessante, é um trabalho longo também, mas acho que vale a pena a gente discutir. Eu acho que é importante a gente ter essa noção daquilo que está sendo proposto por esse grupo, né, de pessoas que vocês estão vendo aí, esses autores, que realmente sempre se reúnem para atualizar esse protocolo, esse guideline. Então, é óbvio que existem inúmeros pontos a discutir. O guideline é sempre entre aspas, como se fosse um consenso, né, em relação àquilo que pensam os autores, e nem sempre condiz com aquilo que a gente encontra na realidade, né, no dia a dia dos pacientes. Mas eu acho que é muito importante a gente ter noção daquilo que a gente vai fazer e como a gente vai nortear os nossos pacientes. Então, Bruna, você teria aí a priori, como eu sei que é um trabalho longo, você teria aí a priori de 20 a 25 minutos para fazer a apresentação. Você apresenta tudo que dá, sem problema nenhum, e se tiver que fazer a gente para nas 6h25 até 6h30, né? A gente para e depois você pode continuar na semana que vem, tá bom? Então pode dar início à sua apresentação, Bruna. Bom dia, gente. Então, como o doutor Celso falou, é um trabalho extenso, né? Assim, com muitas informações, então pode ser que realmente a gente tenha que interromper no meio. Então, como o doutor Celso também já falou, essa Associação Internacional de Pancreatologia, em 2006, eles publicaram o primeiro guideline para norteio do manejo de IPMNs e de lesões císticas mucinosas. Depois, esse guideline foi revisado em 2012 e em 2017, e essa era a última versão que a gente tinha, e era e atualmente a gente considerava como padrão no acompanhamento dessas lesões. Então, em 2022, durante o evento, durante o 26º encontro dessa associação, eles propuseram a criação de um novo guideline revisado e mais atual, que é o que a gente vai discutir hoje. Então, para isso, eles propuseram, né, antecipadamente a realização de revisões sistemáticas com as evidências que a gente tem atualmente em relação, principalmente, a esses 5 tópicos, que seria a revisão de estigmas de alto risco e características de preocupação, a vigilância para IPMNs não ressecados e a vigilância depois da ressecção de IPMNs, revisão dos aspectos patológicos, investigação de marcadores moleculares no fluido cístico. Cada pesquisa ela foi realizada por um determinado grupo e os resultados depois eles foram apresentados conjuntamente nesse encontro da Associação Internacional de Pancreatologia. Cada uma dessas revisões sistemáticas elas também foram publicadas separadamente, caso alguém tenha o interesse de ler. E por que fazer um novo guideline, né? A principal motivação para a criação desse guideline foi para a gente sistematizar melhor o manejo dessas lesões, porque elas estão cada vez mais prevalentes. Então, com o avanço dos métodos diagnósticos, a gente percebeu, né, um aumento expressivo no diagnóstico de lesões císticas pancreáticas como um todo. E isso também vale para especificamente os IPMNs. Então, atualmente, estima-se uma incidência superior a 2% de lesões císticas pancreáticas em exames de tomografia e um número ainda maior em exames de ressonância magnética.
a maioria dessas lesões, diagnosticadas de forma incidental, elas são IPMNs de ducto secundário, cerca de 80%. E a gente percebe que sua prevalência ela aumenta significativamente com o avançar da idade. Em exames de rastreio, com ultrassom abdominal, sua incidência ela passa, por exemplo, de 0% por volta dos 20 anos a mais de 6% depois da 7ª década de vida. A principal classificação dos IPMNs continua a ser a mesma que foi proposta anteriormente, que é a que a gente conhece, com base em exames de imagem. Então, os IPMNs de ducto secundário, que são os primeiros, por definição, eles correspondem a dilatações císticas maiores do que 5 milímetros, que comunicam com o ducto pancreático principal. Os IPMNs de ducto principal, eles, que são os do meio, eles aparecem como umas dilatações segmentares, como a gente vê aqui nessa imagem, dilatações segmentares ou dilatações difusas do ducto pancreático principal, também utilizando esse valor de corte aí de 5 milímetros. E é importante a gente, nesses casos, descartar fatores obstrutivos para dilatação desse ducto pancreático. E os IPMNs mistos, que são esse terceiro tipo, são aqueles que possuem critérios de ambos os tipos descritos. A classificação com base em achados histológicos, ela é especialmente importante para a gente, porque ela auxilia a gente no segmento e no manejo depois da ressecção dessas lesões. Então, por definição, os IPMNs, eles são lesões que têm crescimento papilífero de células coronárias neoplásicas e a gente observa nessas lesões uma hipersecreção de mucina. Eles podem ser classificados como lesões com displasia de baixo grau ou alto grau. E ainda a gente tem a classificação considerando a presença de carcinoma in situ e componente minimamente invasivo. Nesse guideline, eles autorizam colocar como equivalentes a presença de alto grau de displasia e carcinoma in situ. E aí, também, de acordo com o guideline anterior de 2017, eles desencorajam a utilização do termo IPMN maligno. Isso porque, pelo Consenso de Verona, que foi um dos documentos que norteou a elaboração desse guideline, esse termo ele deveria ser usado apenas na presença de carcinoma in situ para demonstrar sua agressividade. Então, como aqui a gente autoriza a utilização também do termo alto grau de displasia como um sinônimo, eles acham que esse termo IPMN maligno não seria o mais adequado. Aqui são algumas imagens de microhistologia que o Fila gentilmente me cedeu, e a gente consegue visualizar as diferenças entre um IPMN de baixo grau, aqui à esquerda, e um IPMN de alto grau. Então, no IPMN de baixo grau, a gente vê células epiteliais planas, e a gente observa esses núcleos, essa polarização dos núcleos com os núcleos mais concentrados na base, e aqui no IPMN de alto grau, a gente observa uma arquitetura mais complexa, essa perda dessa polarização dos núcleos e também núcleos mais irregulares, como a gente vê aqui nesse canto da imagem. Depois o Fila pode comentar melhor também. Aqui são também mais imagens do Fila, a gente consegue ver também esses padrões, um IPMN de alto grau com microinvasão apontado aqui pela seta, um IPMN que a gente categorizaria como hiperplasia, e aqui um IPMN de baixo grau. Aqui, nessa foto, a gente consegue ver concomitantemente a presença de um IPMN de baixo grau, com esse padrão epitelial que a gente falou, e a presença de um adenocarcinoma invasiva, também com arquitetura mais complexa e essas células pouco coesas. A taxa média de displasia de alto grau ou de componente invasivo em IPMN de ducto principal, ela é praticamente o dobro daquela que a gente observa em IPMN de ducto secundário. Então, considerando-se ainda que existe um grande número de IPMNs pequenos indolentes de ducto secundário que não são operados e não entram nessa conta, essa diferença ela pode ser ainda maior. Isso fica claro para a gente que o IPMN de ducto principal ele tem um significativo maior risco
de agressividade e magnetização em comparação ao IPMN de ducto secundário. Os IPMNs, eles ainda podem ser classificados em três subtipos morfológicos: o subtipo gástrico, o subtipo intestinal e o subtipo pancreato-biliar. Esses subtipos, eles associam principalmente ao prognóstico pós-operatório dessas lesões. Então, no subtipo gástrico, em geral, a gente encontra lesões com baixo grau de displasia e um melhor prognóstico, seguido depois pelo subtipo intestinal e, por fim, o subtipo pancreato-biliar, que tem uma maior taxa de lesões de alto grau e um pior prognóstico. E também foi demonstrado que essas lesões elas também têm um maior risco de aparecimento de lesões mais agressivas no remanescente pancreático. Esses subtipos, eles também se relacionam ao tipo de carcinoma invasivo quando esse existe. Então, o subtipo intestinal, que é o mais comumente, ele é mais comumente associado ao carcinoma coloidal, enquanto os outros dois, eles associam-se mais ao carcinoma tubular. O subtipo oncocítico que a gente via antes nas classificações, aqui ele foi separado. Aqui ele é considerado como a neoplasia papilífera ductal oncocítica, principalmente por causa de uma particular recorrência de fusão desses dois genes, o PRKACA e o PRKACB. Alguns trabalhos, eles têm demonstrado que o subtipo gástrico, que é o subtipo mais comum em PMNs de ducto secundário, ele pode, na verdade, às vezes progredir evolutivamente para lesões mais agressivas e invasivas. Então, a presença desse subtipo, ela não pode ser considerada como uma lesão de risco nulo. Apesar de baixo risco, esses IPMNs eles devem ser acompanhados e seguidos adequadamente por esse risco de progressão. Se numa mesma lesão forem encontrados diferentes subtipos concomitantes, a gente deve considerar o subtipo com maior grau de displasia como subtipo determinante para a definição do manejo dessas lesões. A identificação de algumas alterações genéticas, ela se mostra útil principalmente para o diagnóstico diferencial dos IPMNs com outras lesões, inclusive lesões mucinosas. Então, algumas mutações genéticas, elas são mais facilmente encontradas nessas lesões, como, por exemplo, o Carras, que pode estar presente em até 70% das vezes, mas que também é encontrado em outras lesões mucinosas. Já a mutação GNAS no códon 201, ela também é encontrada em 70% das vezes, mas é uma mutação exclusivamente vista em PMNs. Então, ela é especialmente útil nessa diferenciação dessas lesões. Eles também ressaltam, né, a presença da mutação RNF43, que tem uma frequência de mais ou menos 15% nessas lesões, nesses IPMNs. A gente já viu em algumas outras discussões aqui na terça-feira que existem duas possibilidades definidas pela Sociedade Japonesa do Pâncreas. É, e essas condições, né, elas estão cada vez mais estudadas, que é a presença de um adenocarcinoma derivando de um IPMN pré-existente, com a presença de zonas de transição histológica, e também a gente pode perceber que pode aparecer um adenocarcinoma concomitante, coexistindo com o IPMN. Nessa situação, a gente não observa essas zonas histológicas de transição. E aqui nesse guideline, eles separam essas duas condições e falam um pouquinho sobre elas. Aqui são algumas imagens também que o Fila me cedeu, né? E a gente consegue ver que esse epitélio transicional, em que a gente observa aqui a presença de um adenocarcinoma in situ, aqui uma área com microinvasão e aqui já uma área invasiva. Aqui também uma outra imagem que o Fila cedeu, em que a gente consegue observar a associação, né, de um adenocarcinoma bem diferenciado com um IPMN papilar. Então, que a gente, depois do Fila, se ele quiser, pode comentar que a gente vê as áreas de invasão, também mostrando essa perda da arquitetura, né, arquitetura normal, e essa desorganização celular.
Então, às vezes, quando o IPMN e o adenocarcinoma eles estão em áreas histológicas muito próximas entre si, pode ser difícil essa categorização entre neoplasia invasiva derivada de PMN ou adenocarcinoma concomitante a IPMN. Nesses casos, o que o guideline sugere é que avaliações moleculares, incluindo avaliações de padrões histoquímicos, podem ajudar. Então, é importante também a gente saber que o encontro de um IPMN do tipo intestinal e em suas adjacências, a presença de um carcinoma do tipo coloidal permite a gente afirmar que se trata de um caso de carcinoma derivado de PMN, uma vez que nos adenocarcinomas concomitantes ao PMN, a gente sempre vai encontrar um padrão do tipo tubular. Aqui também mais umas imagens do fila, umas imagens de imunistoquímica. Aqui, ó, o fila depois pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que é um provável subtipo pancreato biliar pela positividade de MUC1 e MUC5AC, mostrando, né, essa importância da realização de complementação molecular, principalmente com imunistoquímica. E aqui a gente consegue ver essa associação do IPMN com um adenocarcinoma in situ e a presença de microinvasão. Na literatura, é comum a gente encontrar alguns trabalhos colocando essa ideia de que os adenocarcinomas associados a IPMNs, eles possuem melhor prognóstico do que aqueles adenocarcinomas que são aqueles adenocarcinomas ductais isolados, né? Entretanto, aqui nesse guideline, eles contestam isso e eles colocam que se a gente ajustar essas lesões pelo seu estadiamento, essa diferença ela diminui significativamente. E a ideia por trás disso, ela pode se fundamentar na maior precocidade do diagnóstico do adenocarcinoma associado ao IPMN. Porque, em geral, quando um paciente ele tem um IPMN, ele vai ficar sob vigilância. Então, normalmente, esses adenocarcinomas associados a IPMN, eles são diagnosticados em fases mais precoces e, consequentemente, têm melhor prognóstico. Em relação ao estadiamento, esse guideline ele propõe que o componente invasivo, quando presente, ele deve ser medido separadamente, porque isso impacta muito no prognóstico. Então, seguindo-se as recomendações do Consenso de Verona, recomenda-se não utilizar o termo minimamente invasivo, mas, ao invés disso, subclassificar as lesões T1. Então, sendo T1A aquelas lesões que têm componente invasivo menor que 0,5 centímetros, T1B com componente invasivo entre 0,5 e 1 centímetro, e T1C com componente invasivo entre 1 centímetro e 2 centímetros. A partir disso aí, essas lesões já não são lesões entre aspas, minimamente invasivas, né? Pacientes que têm suspeitas de PMN, eles devem ser cuidadosamente examinados com exame físico, anamnese, história clínica e alguns exames laboratoriais, eles são úteis. Então, eles colocam as dosagens de enzimas pancreáticas e enzimas canaliculares, bilirrubinas, transaminases, os marcadores tumorais e hemoglobina glicada. Principalmente esses últimos, né, elevação dos marcadores tumorais e alterações na dosagem de hemoglobina glicada ou glicemia, eles podem mostrar alterações nos casos de lesões mais, já degeneradas ou mais agressivas. Em relação aos recursos propedêuticos de imagem, a gente tem como métodos complementares a ressonância magnética, a tomografia e a ecoendoscopia. Nesse guideline, eles chamam a atenção para a ecoendoscopia com contraste, como um método como uma possibilidade, né, de melhorar o desempenho diagnóstico desse método. Então, a gente vê aqui nessas imagens, em A a gente consegue ver antes da injeção do contraste, e aqui em B, a presença de um nódulo mural que ele fica mais visível quando a gente faz a ecoendoscopia com contraste. Esses métodos, em geral, eles são equivalentes e a acurácia diagnóstica para a detecção de lesões císticas pancreáticas fica em torno de 73% a 97%.
E a acurácia para detecção de componentes de displasia de alto grau ou componentes invasivos, ela é menor e gira aí em torno de 47 a 78%. Falando um pouquinho da ecoendoscopia, em relação ao desempenho da punção com agulha fina guiada por ecoendoscopia associada à citologia, então não é novidade para a gente que o desempenho é baixo, né? E tem uma sensibilidade aí próxima de 30%. E aqui eles ainda colocam como um ponto negativo a possibilidade de disseminação peritoneal nos casos de punção de lesões com carcinoma invasivo. Essa taxa de disseminação peritoneal ela é variável de acordo com alguns trabalhos, mas tem alguns trabalhos que são citados nesse guideline que mostram taxas que podem ser superiores até 2%. Então, diante disso, nesse guideline, eles colocam a ecoendoscopia com punção por agulha fina como uma opção apenas quando isso for impactar ou alterar o manejo desses pacientes. Nos casos em que a presença de características de preocupação ou estigmas de risco, como a gente vê aqui nessa imagem, que tem uma dilatação expressiva do ducto pancreático, elas forem facilmente vistas na ressonância magnética ou às vezes até na tomografia, o paciente ele deve ser encaminhado diretamente para a cirurgia, poupando-se então a realização dessa punção guiada por ecoendoscopia. A CPRE, a gente sabe que ela já não é mais utilizada como método diagnóstico, nem para afecções biliares, né, e ainda menos para avaliação de lesões pancreáticas, principalmente devido à sua baixa sensibilidade e à grande chance de eventos adversos potencialmente graves, entre eles principalmente a pancreatite. Então, sua utilidade ela se restringe à drenagem biliar naqueles pacientes que cursam eventualmente com icterícia. Já a pancreatoscopia, a gente também já discutiu, desculpa, a gente também já discutiu aqui em aulas anteriores, existem alguns trabalhos que demonstram sua possível utilidade, né, para definição de margens cirúrgicas, principalmente em IPMN de ducto principal e IPMN mistos, mas em geral esse método ele pode superestimar esses diagnósticos. Nesse guideline, eles colocam também como uma ferramenta diagnóstica a realização de PET-CT, com marcadores mistos de flúor e análogos de glicose. Esse método ele mostra boa sensibilidade e especificidade, principalmente para diferenciação de PMN de alto e de baixo grau de displasia. O mecanismo por trás disso esse método ele tem capacidade de diferenciar células neoplásicas que elas possuem altas taxas glicolíticas, então elas ficam marcadas com esse radiofármaco que tem análogos de glicose. A decisão de operar ou não, ela deve se basear nas condições gerais do paciente, na presença ou ausência de comorbidades, na expectativa de vida. Também é importante considerar as preferências individuais do paciente e também do cirurgião. E aqui chama-se a atenção principalmente para a gente considerar a suspeição da presença de displasia de alto grau ou carcinoma invasivo, que é definida principalmente pela presença dos estigmas de risco e das características de preocupação que já haviam sido, né, citadas e discriminadas nos guidelines anteriores. Então, falando um pouquinho dessas características, entre os estigmas de alto risco, a gente tem a presença de icterícia com padrão colestático em pacientes que têm lesões císticas na cabeça do pâncreas. Apesar de raro, quando a gente tem esse sinal, a gente tem um forte preditor de mau comportamento, com sensibilidade de até 83% e uma especificidade em torno de 60%. A presença de nódulos murais isoladamente, ela nem sempre se associa a um comportamento agressivo e invasivo, mesmo com seu tamanho medido em altura sendo maior do que 5 milímetros. Eles sugerem sempre medir o nódulo em altura. Então, isso aí, com a avaliação desses nódulos, a gente encontra uma sensibilidade que pode chegar até 100% e uma especificidade de 85%. Apesar desses altos valores de sensibilidade e especificidade, a odds ratio associada é de 1,19 até 3,16.
A diferenciação da presença de nódulo mural com componentes sólidos, ela nem sempre é fácil. E, diferentemente desses nódulos murais, os componentes sólidos, eles sim têm forte associação com a presença de displasia de alto grau e carcinoma in situ. Então, às vezes, até por essa diferenciação ser difícil, eles acabam colocando isso aqui tudo dentro do mesmo contexto. A dilatação do ducto pancreático, ela também, da mesma forma que a presença de nódulo mural, isoladamente, ela não pode predizer a presença de displasia de alto grau ou presença de componente invasivo. Então, para a dilatação de ducto pancreático, a gente encontra uma odds ratio de 1,06 até 1,76. E isso utilizando-se esse cutoff esse valor, né, de referência de 10 milímetros. Se a gente considerar tamanhos ainda menores, o desempenho dessa avaliação é bastante inferior. A presença de resultados suspeitos ou positivos na citologia tem um risco absoluto próximo de 100%, e por isso esses aspectos foram incluídos como estigmas de alto risco. Já em relação às características de preocupação, ela se mantém praticamente inalterada em relação às versões anteriores, com a diferença de inclusão do diagnóstico recente ou exacerbação de um quadro de diabetes dentro de um ano, né? E a taxa de crescimento tumoral, que antes era de 5 milímetros em 2 anos, agora passou a ser de 2,5 milímetros por ano. Então, aqui são outras características de preocupação. E falando um pouquinho dessas características, de alguma delas, a gente vê que em relação, por exemplo, à pancreatite, 20% dos pacientes que têm IPMNs confirmados, né, por espécimes ressecados cirurgicamente, eles já tiveram episódios prévios de pancreatite. Sua fisiopatologia, ela se explica pela presença de obstrução do ducto pancreático, tanto por muco, né, ou por estenose por crescimento tumoral. E a quantidade e a gravidade dos episódios normalmente não se relaciona com o grau de displasia das lesões. A elevação sérica de CA19-9, ela é um preditor de várias neoplasias, incluindo o adenocarcinoma pancreático e o IPMN com carcinoma in situ. Utilizando-se esse ponto de corte de 37, valores acima disso têm uma sensibilidade que pode chegar até 74% e uma especificidade de até 96%. Até 25% dos pacientes com IPMNs, eles apresentam um novo diagnóstico ou exacerbação de diabetes, com risco aumentado de 1,27 para displasia de alto grau e de 1,61 para carcinoma in situ. O espessamento e ou realce das paredes císticas ele é controverso e ainda não se determinou qual seria um valor ideal de ponto de corte. Mas existe um relato na literatura que mostrou que septações com mais de 2,5 milímetros vistas por ecoendoscopia estão associadas a uma odds ratio de 3,51, que é comparado à odds ratio de 3,16 que a gente viu associada à presença de nódulos murais maiores ou iguais a 5 milímetros. São reportadas taxas de crescimento do cisto variando de 0,96 até 3,5 milímetros por ano, como possíveis preditores de displasia de alto grau e presença de componente invasivo. A taxa de 2,5 milímetros, que foi utilizada como referência nesse guideline, é a taxa mais comumente citada. A taxa de crescimento do ducto pancreático principal, ela não entra como um fator de preocupação, mas pode ser um possível preditor de agressividade. Entretanto, ainda faltam evidências para a gente conseguir incluir essa característica entre essas outras que são características de preocupação. O risco de displasia de alto grau e de carcinoma in situ, ele é tanto maior quanto maiores forem os números de características de preocupação presentes. E pode chegar até 100% quando a gente encontra 4 ou mais dessas características. Nos últimos tempos, a fim de se determinar com maior precisão quais seriam os pacientes com IPMNs candidatos à cirurgia ou aqueles que deveriam só ser acompanhados, surgiram os nomogramas, que são ferramentas gráficas
que objetivam, né, predizer qual seria o melhor manejo dessas lesões, utilizando algumas formas matemáticas. Acho que pela popularização desse método, esse guideline incluiu esses nomogramas, mas ele coloca a ressalva de que é importante considerar que eles têm limitações importantes, como, por exemplo, a não diferenciação dos subtipos de IPMN, e eles devem ser individualizados para o contexto daquele paciente que está sendo analisado, para a partir daí, então, definir qual seria a melhor conduta. Agora, eu imaginei que daria mais ou menos aqui, a gente começaria a falar dos marcadores moleculares e dos manejos. Eu acho que talvez seja melhor deixar para a próxima aula, né, doutor Celso? Perfeito, Bruna. Então, vamos fazer o seguinte: ainda tem muito tempo desses marcadores? É o mesmo tempo de aula ou você acha que não? Porque senão a gente pode dar continuidade. Faltam uns 30 slides ainda. Ah, tá bom. Não, então vamos fazer o seguinte: eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco daquilo que a gente viu, né? Porque os marcadores moleculares também são uma realidade aqui no Brasil que a gente praticamente é difícil de encontrar, e a gente vai então discutir na próxima reunião sobre os marcadores moleculares. Acho que vale a pena. A aula acabou ficando extensa porque eu Não, quis é. Não, é detalhar. porque essa discussão é uma discussão extensa mesmo, né? Sim, Realmente, esse guideline é um guideline extenso, mas eu acho que você abordou muito bem todos os pontos, né? Os pontos fundamentais. E eu queria colocar aí a discussão, queria saber realmente o que que vocês pensam a respeito desse novo guideline que a gente vai começar a usar, né? E vai começar a aplicar. Você vê que existem algumas inovações, como por exemplo a aplicabilidade dos nomogramas, né? Esses nomogramas são extremamente interessantes, porque eles rapidamente conseguem identificar, né? Entre aspas, colocar esses pacientes numa situação em que a gente possa determinar aquilo que a gente vai fazer. Então, tem aquele Deutsche American Nomogram que a gente já viu, né? A gente já até discutiu alguns casos em sim. relação a ele. Então, acho que vale a pena a gente discutir isso em relação aos IPMNs. E eu quero abrir para vocês a discussão em relação a esse tema, que eu acho que é um tema bem interessante. Humberto, se não quer dizer absolutamente nada, já que né, o Humberto com certeza já deve ter lido completamente o, 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 o guideline. O Fila abriu a câmera. Fila, fica bem à vontade aí, queria ouvir a sua. Você vê que vagarosamente os japoneses estão conseguindo fazer os americanos entender, né, que high grade dysplasia é a mesma coisa que carcinoma invasivo, né? Você vê que vagarosamente eles estão conseguindo convencer os americanos de que não é bem assim, né? Bom, a técnica japonesa é um problema nesse sentido, porque eles fazem toda uma adaptação à literatura ocidental para poder se expressar. Então, pelo menos da onde eu vim, teve um monte de acomodações para poder participar aí principalmente da época dos livros da OMS, né, do Blue Book. Bom, se a Bruna pudesse colocar acho que o primeiro As slide, imagens. de imagem. Coloca as imagens, Bruna. Ah, bom, então vamos lá, vai. Eu queria só deixar uma base morfológica aí para enriquecer a discussão. Então, o adenocarcinoma ductal, ele pode surgir associado a IPMN ou, na imensa maioria, que a gente encontra nos pequenos ductos, tá certo? Acho que é a próxima. É, Isso, quando eu pus entre aspas hiperplasia. Ah, então, eu acho que o guideline apontou uma coisa muito legal, que é o seguinte: se você pensa em fazer diagnóstico precoce de pâncreas, se ele for associado à histogênese, se a base, a base onde ocorreu a indicação
carcinogênese vire carcinoma invasivo, você vai conseguir ter um diagnóstico precoce se o tumor nascer no IPMN, porque o IPMN você vai ver com maior clareza por todos os métodos de imagem discutidos até então. Então, do ponto de vista morfológico, eu acho que assim, eles o tempo todo falam IPMN de baixo grau e alto grau, né? Displasia de alto grau e baixo grau. Displasia sempre vai indicar, o nome displasia sempre vai indicar que haverá uma transformação, que haverá uma progressão. Isso não é verdade em nenhum segmento do corpo humano que você avalie, né? E, claro, no estômago e cólon é o que a gente mais vê. Então, o que eu queria dizer? Que tudo que a gente leu aí até agora, praticamente quando você fala de morfologia, eles estão falando da peça cirúrgica, né? E o, o que a gente faz no dia a dia, este grupo aqui? Este grupo se baseia em dados de ultrassom endoscópico e microhistologia. Então, a nossa visão é muito mais microscópica do que o guideline está expressando, tá? Bom, então, o que a gente encontra no dia a dia quando você biopsia um IPMN? Olha, praticamente 90% das vezes é um IPMN, como eu escrevi aqui, hiperplasia. Eu tenho eu tenho a formação cística né, com a conformação que vocês determinaram. Olha, eu estou vendo comunicação com o ducto principal, ou eu tenho um ducto principal dilatado. Quando você biopsia, eu vejo esse padrão, um padrão simplesmente da célula alta, produtora de muco, né? Pode voltar Bruna? Olha, esse de cima da direita aqui. É hiperplasia, hiperplasia. Olha, tá a comparação com aumento de complexidade no lado esquerdo e mais ainda abaixo da principal. Então, o que a gente tem que imaginar é que a atipia citoarquitetural tem graus infinitos de variações. Se você pusesse numa linha numérica, você vai ter displasia, atipia zero, baixíssima, que é o que a gente vê na maior parte das vezes, essa hiperplasia, e você pode ter gradações, não no mesmo momento. É isso. O código genético daquela lesão seja hiperplásico. O outro código seja uma atipia de baixo grau, seja uma atipia de alto grau. A transformação que sempre é citada, é um problema, né? É um problema. Por quê? Quando você pega uma lesão, qualquer uma delas, ela intrinsecamente terá inúmeros graus de atipia, né? Tá? Então, qual é a minha grande preocupação quando a gente vai para um guideline? Uma neoplasia de baixo grau ou uma neoplasia de alto grau, essa sim é potencialmente conectada à invasão. Tá? Então, tanto faz ela ser baixo grau ou alto grau, aí sim é um IPMN com todas as aspas, com potencial de invasibilidade, de malignidade. Então, uma coisa é a gente dizer, olha, na imensa maioria é atipia zero e raramente a gente começa a ver as neoplasias, que a gente vai falar em torno de 30% dos IPMNs, que eu acho muito, tem a chance de invadir, tá certo? Quando invade, o padrão histológico é o ductal, na imensa maioria das vezes. Aí a Bruna chamou a atenção. Quando a origem é intestinal, sim, a possibilidade dele se apresentar como um coloide é muito alta. Então é isso. Acho que tem que entender qual é o substrato, tá? Da onde ele vem. Agora, para a nossa tranquilidade, é isso. 90% das vezes ele é só uma hiperplasia de epitélio mucoprodutor cilíndrico com a morfologia que vocês viram. A é isso, a arquitetura, por isso que nós temos que trabalhar conjuntamente.
quem vê a arquitetura da lesão são vocês, né? E aí eu falo o que que eu vejo na biópsia, né? E aí, esse é o conjunto, esse é o conjunto. Agora, na imensa maioria das vezes, não tem atipia nenhuma citoarquitetural, tá? Então, o guideline está, por exemplo, quando ele pega uma lesão dessa com hiperplasia, possivelmente ele coloca como displasia de baixo grau. E não tem nada de neoplasia propriamente dita, né? Eu acho que isso, eu acho que isso é importante dizer. A outra coisa, assim, de novo, nódulos murais. A imensa maioria das vezes não é um nódulo propriamente dito, né? É o- uma projeção papilar neoplásica de alto grau. Mas, claro, eu não estou falando para. Claro que é o ponto da biópsia, mas que na imensa maioria das vezes não é o nódulo de, de padrão neoplásico, a imensa maioria não é, tá? Eu acho que esses são aspectos estruturais aí que eu queria pontuar, que Filan, facilita a vida de vocês para raciocinar quando estiver fazendo um eu, exame. eu queria perguntar para você assim, eles dizem aí no guideline que a gente que a gente não deve utilizar o termo IPMN maligno, da qual eu já venho imaginando há algum tempo, né? Sim. Então, por exemplo, quando você identifica, como naqueles casos mais para frente, Bruna, põe para ele mostrar ali. Tem alguns que tem até um CA invasivo ali que mostra, né, um adenocarcinoma. Ali, ó, essa daí, ó, essa anterior. Tem uma. Acho que tem um mais. Esse Só aqui, que ó. mostra CA invasivo, né? Esse aqui tá Isso, bem isso, isso. bonito. Espera Esse, que eu vou esse. abrir aqui. Isso. Então, quando você. Então, por exemplo, é isso que eu quero entender. Como é que você, como patologista, se eles sugerem para que a gente não utilize o termo IPMN maligno, como é que você faria o diagnóstico ou concluiria o seu laudo, entende? Seguindo as características da Associação Americana, né, de Patologia, que eles são bem rígidos em relação a isso e que a gente pouco vê aqui no Brasil, né? A gente pouco vê isso, né? Então, eu queria que você me dissesse o que é que você, como é que você encararia, entendeu, essa situação? É, eu acho que assim, como o nosso material é sempre microhistologia, eu tenho indicado a forma borderline como para mim, a melhor forma de descrever algum grau de atipia citoarquitetural, possivelmente pré-invasiva, né? Agora, se você for rígido na morfologia, por exemplo, a lesão que está um pouquinho à esquerda desse que eu anotei como microinvasiva, isso é um carcinoma in situ, tá? Então, eu chamaria para a nossa discussão aquela classificação de Viena, que vai falar que grau 1 e 2 são para observar, né? E o que é o grau 1 e 2 no Viena? Na maior parte das vezes é hiperplasia, o pólipo hiperplásico, tá? O grau 1 e 2, para mim, é observação. O grau 3 seria equivalente à displasia de baixo grau, chamada aí, né? Onde tem uma displasia de baixo grau aqui, é a parte esquerda, inferior, na lesão inferior, o lado direito da imagem. Isso seria uma displasia de baixo grau, seria um grau 3 Aqui, de Viena. essa Todo o é resto da lesão seria o grau 4 de Viena e, finalmente, na microinvasivo 5 e na invasiva definitivamente 5 de Viena, né? Eu traria isso, porque qual é a importância para mim da classificação de Viena? É indicar conduta. O nome, o nome cada um vai falar de um jeito, eu vou falar de um jeito, o americano, o japonês, cada um vai falar de um jeito. O que eu preciso dizer para o clínico, para o cirurgião, para o oncologista, né? Ó, essa lesão aqui, displasia 0, grau 1, 2 de Viena. Pô, 3, olha, Perfeito. já é uma displasia, eu não uso displasia de jeito nenhum. É uma atipia citoarquitetural leve, mas é neoplásico, tá? Se você quer lidar
com detecção precoce, tratamento precoce, pô, se eu falar que é neoplasia, se eu falar que é grau 3 de Viena, pronto, vai invadir em algum momento. Ela não vai regredir, tá certo? E depois Perfeito, o 4 é o carcinoma in situ e depois 5 é invasivo. Tanto faz ser microinvasivo ou não. perfeito. Então, é a mesma coisa que ele fala assim, ó, icterícia é grau de preocupação do IPM. Gente, que tá ictérico, é um tumor invasivo. Surgiu de um IPMN, mas está com tumor, né? Perfeito. Alguém tem alguma Ô, pergunta para o Celso, Fila? Opa, fica à vontade. Marcos Colenso, bom dia. Bom dia, Marcos, tudo bem? Ontem eu estava discutindo com o professor Guedes sobre o simpósio que vamos ter aqui de pâncreas, e a gente conversando, né, que o nosso objetivo, a nossa tarefa é cada vez mais dar diagnóstico precoce de câncer pancreático. É uma coisa difícil, e esse assunto aí, PMN, tem muito a ver com câncer pancreático, né? Essa é uma tarefa difícil. Veja que a apresentação de Bruna e as colocações do professor Fila gira em torno da histologia. Veja a importância da histologia. A segunda parte que a Bruna vai mostrar para a gente na próxima semana é também extremamente importante, e eu acredito que um futuro breve a gente vai dar diagnóstico de câncer precoce com a ajuda do estudo genético e molecular, né? Mas veja como é importante a histologia. O que eu quero chegar, Celso, principalmente para os mais jovens. Doutor Marcos faz punção de todo o cisto de pâncreas? Nem sempre, mas eu estou fazendo mais punção. E precisamos fazer mais punção. Quando as coisas estão bem estabelecidas, Celso, uma lesão importante dando colestase, um nódulo bem definido, grande, as coisas se tornam menos complexas, eu acho. Mas o nosso objetivo que a gente tem que alcançar e buscar é a precocidade de dar o diagnóstico do câncer. E para isso precisamos funcionar mais. Não vai funcionar todo mundo. Uma coisa assim que eu pensei que eles iam dar mais ênfase é a biópsia do canal principal, do ducto principal, que agora cada vez mais a gente está aí na moda aí de fazer a endoscopia do ducto principal, da via biliar, e que eles não chamaram muita atenção. Quando a dilatação é acima de 10 milímetros, as coisas começam a ficar mais definidas, mas quando existe esse intermédio aí de 5, de 10, será que devemos entrar no ducto e biopsiar, já que a punção por eco fica uma coisa difícil, porque às vezes não tem uma imagem bem definida que deve ser ali ou não. Bem, para resumir, precisamos de histologia. E para conseguir histologia, a melhor maneira é através de eco, e cada vez mais a gente deve fazer punção. É isso. Marcos, e pegando o seu gancho, eu tive agora em Bogotá, né? E tive lá com os professores Isaac Reisman, com Michael Wallace, com o próprio Kenneth Bean Miller e o Dr. Isaac Reisman. Ele tem uma grande experiência com pancreatoscopia, uma experiência realmente muito grande. E ele estava me contando, estava me dizendo que muitos pacientes, aproximadamente 25% dos pacientes com pancreatite, ó, presta bem atenção, pancreatite crônica sem causa aparente, tinham IPMN quando fazia a microhistologia da biópsia guiada por pancreatoscopia. E ele tem indicado, em todos esses pacientes, ele tem indicado a pancreatoscopia. Então você vê a importância, né, que a gente tem em relação a isso. Por isso que a gente imagina que a gente tem que realmente fazer a histologia o máximo que a gente puder para fazer o diagnóstico e direcionar esses pacientes. Eu acho que esse Eu é um acho que ponto bem a importante. gente vai fazer mais isso. E isso também não é uma coisa simples. Entrar na viabilidade é bem mais fácil.
entrar na via pancreática não é uma coisa assim, que a gente não tem vivência, mas a gente vai fazer mais isso. Você vai ver, quem está falando é um baiano que não é tão conhecido no mundo, mas a gente vai fazer mais isso. Você vai ver Tem que no futuro. fazer, tem que fazer. Humberto, você queria. Fiquem à vontade, viu? Todos que estão aqui participando, fiquem bem à vontade. É só levantar a mão. Se quiserem fazer algum comentário, qualquer comentário que queiram, sintam-se muito bem-vindos para fazer qualquer comentário, qualquer pergunta. Fiquem à vontade. É só levantar a mão que eu chamo aqui vocês, tá? Fala, Eu queria Humberto. fazer alguns comentários. Humberto, deixa eu deixar o Humberto aí falar primeiro. Tá Pode bom. falar, Humberto, por favor, fique à vontade. Ô, Jorge, obrigado. Então, quero parabenizar a Bruna aí, que ela apresentou muito bem, o Fila explicou para a gente tentando entender cada vez mais essas imagens, né? Essas belas imagens. Mas esse guideline me surpreendeu. Me surpreendeu porque para mim não me trouxe muita novidade. A gente vai discutir lá quando a Bruna vai fechar semana que vem, que aumentou essa frequência, aumentou essa frequência de detecção pelas imagens e se estreitou o segmento desses pacientes. Nós vamos ver isso depois. E como bem o Marcos bem falou, sem embasamento histopatológico. Então, tem um slide aí que a Bruna colocou, né, que tem lá risco 1, 22%. Você podia colocar, Bruna, para ver se eu não vou falar equivocadamente. São dos últimos slides que você colocou isso. Lá, com as características de preocupação. Então, estratifica. Vamos botar que tem a característica 1, né? Quer dizer, o risco 1, 22% de risco de... E aí o Fila colocou uma coisa espetacular, quer dizer, qual é a conduta? Então, o risco de fazer a punção, que eles não preconizam, a punção é de 2%, disseminação. Mas com 22% por o risco por imagem, eu mando o paciente para a cirurgia. Isso aí eu não consegui entender, né? Quer dizer, vamos lá, 2%, tem 34%. 34% é alto, né? Eu mandaria o paciente com dor, então vou mandar o paciente operar. Aí eu falei assim, mas baseado em quê, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, a gente vai ver que tem uma recomendação, uma sugestão de se parar o segmento depois de 5 anos, em alguns casos. E, ao mesmo tempo, a gente tem trabalhos mostrando o aparecimento de lesões malignas depois de 5 anos. Então, na próxima aula, a gente vai ver isso. Então, assim, ao mesmo tempo, eu também queria que o Fila me explicasse, desculpa, como diz outra, ignorância do macaco, que o tipo gástrico, que é de baixo grau, está relacionado a adenocarcinoma tubular, que a gente quer detectar antes. E o pancreato biliar, que é o pior prognóstico, também está associado a adenocarcinoma tubular. Então, assim, mesmo numa punção, isso é uma pergunta que eu queria fazer para o Fila, mesmo uma punção que tem um tipo gástrico, eu vou ficar mais tranquilo sabendo que essa lesão pode ter a mesma associação de progressão para o adenocarcinoma tubular, como fosse o tipo pancreato biliar, numa eventual punção dessa lesão cística. Os dois vão para o mesmo caminho. Ou como a Bruna mostrou um slide, que seria da evolução, da progressão de uma lesão, né? Menos agressiva gástrico, o intestinal intermediário. Eu queria que o Fila me explicasse, me corrigisse. Então, assim, em termos de conduta, desculpa, mas esse guideline continua dizendo que a gente não deve funcionar e que a gente deve, baseado nos critérios de imagem, fazer a conduta e mandar o paciente sem histologia, mandar o paciente para operar ou para ficar seguindo, e vai ficar mais estreito. O custo, a linha do custo vai aumentar. Exatamente. Eu Essas acho que considerações, tá? Não, Humberto, eu acho que as suas considerações foram muito pertinentes, muito, muito, muito pertinentes, porque é o seguinte,
O grande problema, e eu vou deixar o Fila só terminar, vou só comentar rapidamente, o grande problema é exatamente esse. Se você tiver um fator, você tem 22%, mas o que eu faço com esse paciente? O que eu vou fazer? Eu vou operar, não vou operar? E sem o diagnóstico. E sem o diagnóstico. Agora, por que eles não indicam a ecoendoscopia com biópsia? Primeiro, porque eles imaginam que em 2% você, de 1,5, né, até um pouco menos, você possa ter uma você pode ter como é que chama? Um, ter células malignas no trajeto da agulha. E além disso, a citologia que eles usam, eles continuam usando citologia e não conseguem fazer o diagnóstico. Então a gente cai sempre nós vamos cair naquela mesma coisa. Por isso que, por exemplo, o trabalho da Débora, que a gente está mandando para o próprio Pancreatology, que muito provavelmente vai ser recusado, por quê? Porque eles não acreditam ainda na microhistologia, e eu percebi isso agora também em Bogotá, quando a gente conversa com, por exemplo, os americanos, eles só acreditam na citologia, eles não acreditam na microhistologia. Então, isso é uma coisa importante. E a citologia tem 20% de chance de fazer o diagnóstico. Essa é a verdade. Então, se o patologista continuar insistindo com a citologia, nós vamos ter ainda um diagnóstico muito baixo. Acho que E o ao Fila mesmo pode tempo eles falar, e logo em seguida, acho que o Fila pode falar, e logo em seguida o Jorge pode. E ao mesmo tempo, eles colocam a citologia como um dos fatores de alto risco, né? Então, como que você vai colocar a citologia? Não Exato, vou falar microhistologia, não. A citologia de alto risco, mas não recomenda a punção. Então, a exato, citologia exato, não devia nem entrar no guideline. exato. Tá. Jorge, Olha, obrigado. ah, Fila. olha, essa história de que um epitélio vira mais câncer que outro, eu acho que isso daí é ótimo para publicar trabalho. Então, eu vou trazer vocês para a histogênese do câncer gástrico. Classicamente, você tem o tipo difuso e o tipo intestinal, tá certo? O que é o tipo difuso? É o que, que agora a gente tem o grande aumento da forma histológica foveolar, quer dizer, ele não fez essa, que eles chamam lá de célula pouco coesa, formando túbulo. Então essa forma, o substrato foi mucosa própria do estômago. O tipo intestinal que está desaparecendo, a- o substrato foi o epitélio intestinal, né? Então, vem displasia, metaplasia intestinal, displasia e câncer, balela, sabe por quê? Praticamente não tem mais a forma intestinal, né? E assim, se o estômago for atrófico e tiver uma ação carcinogênica, vai ser tubular, intestinal. Aqui é a mesma coisa. A imensa maioria dos casos é um tipo foveolar. Como que é o epitélio bílio-pancreático? Ele tem célula de padrão foveolar, tem célula de padrão bílio-pancreático. Então, claro, os dois vão virar um ductal habitual, porque é a histologia da via biliar. O intestinal é o diferente, portanto, a forma histológica será outra. Simples assim. Agora, putz, o Humberto chama a atenção da citologia. Quando você vê um nódulo mural, se você fizer citologia, esse nódulo mural não aparece. Acho que tem um slide aí, se a Bruna puder mostrar. É assim, você biopsia, eu tenho a área do IPMN cística e eu tenho a área da invasão, que é o quê? Que é a desmoplasia, que é a fibrose que ele gerou. E por que que eles todos vão ficar ductal depois? Interação do epitélio com o mesênquima. A transformação histológica é quando interage com o mesênquima. Se você fizer citologia, você não vê isso. Então você me manda, olha, eu tenho aqui uma área de preocupação, eu tenho um nódulo justa cístico. Ué, aí você faz a citologia. Pô, legal. Não aparece. Baseado nisso que você falou, desculpa, acho que eu vou ter que falar, né? Baseado nisso que você falou, você me disse se eu estou errado ou não. Então quer dizer que aquela cascata de Pelaio Correia é uma cascata? Nossa Senhora, eu fui falar isso no Congresso Brasileiro em Minas, viu, Bruna? Eu fui falar isso.
Olha, eu gosto muito do Philadelphia, mas eu não concordo com nada que ele fala. Gente do céu, isso daí é o maior absurdo que a gente vê no dia a dia. Quer dizer, nenhum desses caras foi olhar o Jesus. ultramicrotumor que os japoneses veem, que tem 2 milímetros. Então, com 2 milímetros, você não altera a vizinhança. E é só aí que você pode falar, olha, da onde veio o tumor, né? Olha, com a microhistologia aqui no pâncreas, a gente consegue falar isso, felizmente. Olha, eu tenho cisto que você viu, olha, eu estou vendo IPMN, e tem um nódulo preocupante. O nódulo preocupante, o que que é? Desmoplasia com tumor invasivo ao lado do IPMN. Pô, então agora nós estamos conseguindo dizer já a origem da lesão. Eu falo, olha, este é um adenocarcinoma ductal de possível origem no IPM, associado a IPMN. Perfeito. Associado. Eu nunca Jorge, falo que Bom, malignizou. É o substrato que define o que será o tumor invasivo. perfeito. Perfeito. eu acho E que Jorge? o Humberto já falou muito do que eu queria falar, né? Eu acho que, primeiro, esse novo guideline é o guideline da perplexidade, eu diria isso, porque tudo que a gente considera, né, como fator de risco, se a gente for olhar os odds ratio mínimos, né, 3 vezes mais, uma vez mais, e quando a gente pensa nisso para indicar cirurgia e no prognóstico cirúrgico, né, no que vai acontecer, etc., eu considero absolutamente insuficiente para tomar decisão. E gostei muito do que o Fila falou, na minha visão, né, assim, muito limitada de patologia. O que me chamou a atenção quando há invasividade é a mudança do estroma também, né, a desmoplasia que a gente viu ali. É muito mais até do que proliferação celular e desarranjo celular com brotos, né, entrando na lâmina própria, é a desmoplasia que caracteriza, pelo menos foi o que eu vi ali, Fila. E, para mim, a morfologia ela tem que responder a uma coisa, quer dizer, a morfologia simplesmente não me diz muita coisa se ela não traduzir o que está acontecendo do ponto de vista genético, de origem, né, e de modificação genética, liberação de oncogenes, genes de proliferação celular, inibição de genes de apoptose, né? E eu confesso minha dificuldade de entender esses tipos, como o Humberto também colocou, quer dizer, qual é a origem dessas células, né? Para a gente dizer que elas são gástricas, intestinais ou pancreato biliar, estou entendendo que isso diz muito mais respeito à própria morfologia que elas assumem. Pelo que você falou agora, eu entendi que a modalidade intestinal ela pressupõe uma modificação prévia, tipo metaplásica, desse epitélio, e que isso aí teria uma implicação prognóstica futura. O que eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, uma padronização de linguagem, né? Não tanto para a ecoendoscopia, porque isso já está mais ou menos definido, mas uma padronização de linguagem para a patologia. Enquanto a gente não tiver essa padronização, a gente vai receber laudos com resultados diferentes, né? Estava comentando isso também ontem com o Marcos Clarencio, que a gente precisa ter um workshop, né? Aí eu vejo o papel do Fila como uma pessoa fundamental para criar uma base conceitual de nomenclatura morfológica, né? Para que, em primeiro lugar, que a gente fale a mesma coisa. Porque se eu recebo um laudo onde o colega, como recebi recentemente, ele fala totalmente inseguro, eu tenho que catar naquele laudo o momento que ele descreve uma displasia de baixo grau, né? Como é que eu vou lidar com isso aí, com o paciente, com o cirurgião, tomar decisões? Então, eu acho que a gente precisa efetivamente, primeiro, o Fila descreveu uma coisa que nos chama a atenção no guideline. Aquela classificação de T é uma classificação cirúrgica. Ela não nos serve para tomar decisão, porque ela já é pós-decisão. Ela já é uma classificação cirúrgica. Ela pode servir até para a gente definir prognóstico, mas não para definir cirurgia, né? Ela é cirúrgica.
Então, nós precisamos de uma classificação microhistológica e precisamos de uma padronização de linguagem, né? Acho que eu entendi claramente o que Fila colocou quando ele chama de epitélio hiperplásico e o que se chamaria de atipia citoestrutural. Eu entendi isso aí. Só que a gente precisa fazer com que isso ganhe corpo e a gente ter uma consistência de laudos, né? E de experiência com essa nova nomenclatura para poder fazer face às besteiras que a gente vê, né? Como o Celso falou, de considerar os aspectos citopatológicos como suficientes para fazer alguma coisa, né? Que a gente viu que não serve para absolutamente nada. Mas me chamou a atenção, primeiro, a relativização, que eu acho que o protocolo, esse novo protocolo aí, né? Ele nos traz uma relativização dos parâmetros de risco. Os parâmetros de risco não são parâmetros de risco todas as vezes. A combinação dos parâmetros de risco pode servir para alguma coisa, mas ainda assim não é definitiva, como Humberto bem citou, né? Tem, sei lá, 40% de chance de malignidade até me dá mais um pouco de ânimo para indicar uma cirurgia, mas ainda assim não é suficiente quando a gente pega paciente com baixo fit cirúrgico, paciente com comorbidades, paciente idoso, enfim, todas as situações clínicas que a gente encontra. Então, eu E, gostaria muito, Fila, de que você pensasse assim na sua é um desafio mesmo, não é? A sua contribuição aí, né, no que pode ser feito do ponto de vista conceitual e traduzir essa linguagem morfológica naquilo que é talvez que os marcadores eu, genéticos venham nos trazer que sejam o que é que essa morfologia tem a ver, né, com o que está acontecendo com o genoma dessa célula em termos de oncogênese, né? Seria antes, esse meus antes do Filo até falar, eu queria só lembrar uns dados que a gente teve, que é aquilo que eu falei para vocês, que até eu vou pedir para a Débora apresentar o trabalho dela aqui, que é o seguinte: quando a gente aplica o guideline baseado na. Existem vários trabalhos. Quando a gente aplica os guidelines baseados única e exclusivamente com a citologia, a gente tem uma taxa de erros relevantes dos pacientes que são operados em até 10%. Eu tô aqui até na mão, tá? Olhando para vocês e falando para vocês aqui, tá? Não estou falando que veio na minha cabeça, não, tá? Quando você opera incidentalomas, ou seja, aqueles pacientes que são totalmente assintomáticos, que não tem nenhum sinal preocupante como icterícia ou pancreatite aguda, o, o nível de diagnóstico incorreto, gente, é de 30%. 30%. Então prestem atenção nisso que eu estou falando. São trabalhos aqui, ó, trabalhos de Del Chiaro, Correia Gadiego, Roldan, são trabalhos que estão aqui. E aí o que acontece? Quando a Débora fez o trabalho e a gente aplicou o guideline, depois que a gente fez a microhistologia, a taxa de erros caiu de 10 a 15% para 7%, que foi estatisticamente significante. É óbvio que nós não comparamos esses mesmos trabalhos. E a taxa de diagnósticos incorretos caiu para 6%, 5%. Quando eu digo diagnóstico incorreto, é a não identificação da malignidade. Então você vê como é importante, né, a gente fazer isso. É óbvio que a gente está mandando esse trabalho para publicar, mas vocês veem como é importante a gente realmente fazer a microhistologia. Eu acho que esse é um ponto fundamental, baseado nisso que você está falando, Jorge. Que esses sinais, estigmas, eles têm um odds ratio muito pequeno, né? Ou seja, basear o nosso raciocínio clínico nisso, a gente vai estar errando muito, como já está provado, né? Ou seja, esse guideline não mudou muita coisa. A última coisa, viu, Fila, é o seguinte, que a mudança de paradigma é sempre revolucionário, né? E tem que se ousar mesmo lançar um novo paradigma para poder mexer com as bases científicas, senão a gente fica parado aí, a ciência não evolui, a ciência não evolui na forma cumulativa como a gente pensa, não. Ela evolui com rupturas mesmo, com mudança de paradigma. Se a cascata de Peláio Corrêa cair, cai mesmo, e a gente vai ganhar com isso, não vai perder nada.
A cascata do Pelayo Corrêa é uma cascata mesmo, né, Jorge? Não, eu acho isso dramático. Ai, ai. Eu já falei, olha, desde o Japão fala de câncer precoce desde a década de 60, até hoje a gente vai derrapar no Pelayo Coelho, né? Quer dizer, passaram-se o quê? 60 anos, né? Mas eu acho que era importante, se puder mostrar mais uma imagem, acho que na primeira, para falar o que o Jorge Guedes falou. Olha, isso, as células que vão ocorrer aí, todas elas podem ocorrer. Então assim, se a gente olhar essa imagem da esquerda, a gente vê umas células mais dilatadinhas, que são as células caliciformes. Portanto, eu estou no meio de um epitélio foveolar com metaplasia intestinal. Isso virou câncer? Não, o câncer dele vai ser o ductal. Mas vamos imaginar, olha, a ação carcinogênica veio só na célula caliciforme. Sim, o padrão histológico de invasão vai ser o intestinal, mas todas elas podem estar presentes, né? Isso faz parte da dinâmica dos tecidos, né? Você pode ter conjunção de células. Eu tenho um caso que tem uma transformação no mesmo epitélio da célula biliopancreática para uma célula oncocítica. Elas podem estar associadas, não necessariamente elas vão virar tumor. Eu só quero dar um spoiler possível para a próxima apresentação, que é agora o diagnóstico molecular do fluido. Então, quando surgiu o Carras, uma das alterações do Carras era no pólipo hiperplásico do estômago. Ué, Carras positivo, virou câncer aquilo. Então tá bom, você pega, tira o líquido, olha, tem Carras aqui. Vai ter câncer, né? Então, por favor, eu não estou falando que nós temos que. Só que a molecular ela tem que ser paralela ao achado histológico. O fenotipo que aquela alteração genética produziu tem que ter correlação. Se ele não produziu a alteração fenotípica, tá bom, eu tenho o gene modificado lá e ponto. Tá certo, é isso mesmo. Bom, gente, eu acho que agora a gente pode, então, se alguém tiver mais algum comentário, por favor, rapidinho, podemos comentar. Se não, Raquel. Celso, Opa, Raquel, por favor. bem rapidinho, porque praticamente já fizeram os comentários que eu tinha pensado, só chama atenção, veja a nossa discussão como foi histológica, o tempo todo, molecular, e quando você vê esse novo guidelines, você fica muito realmente angustiado, porque quando você vê o fluxograma, a única fala sobre o uso de ultrassom é na primeira linha, que diz que pode ser usada para eventual análise. Isso é o único momento, não diz mais nada sobre o uso de punção ecoguiada, quer seja para histologia, quer seja para citologia. Então, eu vejo um problema muito grande, acho que vamos discutir isso no próximo guideline, porque na próxima semana, porque realmente houve uma desvalorização da necessidade de coleta de material, que eu acho que é um retrocesso. Perfeito, perfeito. Eu acho Posso que você rapidamente, resumiu. Ardengue? Claro, claro. Cara, com toda a humildade que me cabe, quando a gente vê esse protocolo, eu acho que o protocolo tem que, um guideline tem que nos levar para o que a gente tem de atual e nos encaminhar para o futuro. Eu acho que esse guideline está fadado a desaparecer rapidamente, porque tem diversos conceitos que vão muito contra o que a gente acredita. Eu quero falar uma coisa para vocês rapidamente. Colangiocarcinoma, biópsia transhepática, já vi vários implantes. E eu sempre falo, não biopsia, não biopsia, não biopsia, que isso daí vai implantar, geralmente faz implante local no diafragma. Eu nunca vi nenhum implante na minha vida desde 1997 por punção ecoguiada de câncer de pâncreas ou de qualquer outra coisa. É curioso a gente pensar que assim, beleza, então tem células no trajeto, então toda vez que um tumor de pâncreas fosse biopsiado, a gente teria que fazer a cirurgia correspondente, ressecar o trajeto, tirar um pedaço da parede do estômago
ou o duodeno sempre sairia numa DPT, por onde passa. Eu nunca vi implante de câncer de pâncreas, mesmo nos pacientes que tiveram sobrevida a longo prazo, eu nunca vi recidiva assim, beleza, recidivou na parede gástrica porque é um implante da biópsia. Eu nunca vi isso. 2, a gente vê agora dados como, por exemplo, o aumento de 2,5 milímetros em um ano de uma lesão cística pancreática. A gente começa a se aproximar muito do que, inclusive, é a falha de precisão da aferição dos métodos, né? Quando a gente fala de uma ressonância ou algo assim. Essas lesões, elas tendem, por exemplo, de ductos secundários serem arredondadas, mas assim, o radiologista puxou um pouquinho para lá ou usou corte diferente, 2 milímetros foram. Né? Eu já medi na frente do paciente no consultório, vários cistos pancreáticos, falei, olha, deixa eu puxar aqui, e aqui, pumba, mudou a medida em 1, 2, às vezes 3 milímetros. E outra coisa, apesar de me reservando a humildade que me cabe, o caminho para frente para mim nesse tipo de lesão é através de avaliação histológica, é através provavelmente de avaliação molecular, dentro daquilo que o Fila fala que eu nunca mais esqueci. O que é bonzinho nasceu bonzinho, fica pequeno bonzinho, médio bonzinho, grande bonzinho. O que é mal nasce mal. Então, assim, eu concordo com vocês, assim, para mim vai contra o que no momento eu acredito sobre isso, sobre como fazer a aquisição do tecido, e é para mim o que vai efetivamente determinar um dia o que a gente vai fazer, vai mais no sentido da anatomia patológica, imunohistoquímica, biologia molecular. Perfeito. Perfeito, Rodrigo. Bom, gente, agora então a gente vai passar para o caso clínico. Quem vai apresentar o caso clínico é o Fernando, Marcelo. Marcelo, pode colocar. Vamos lá. Bom dia, professor. Você está ouvindo? Estamos ouvindo. Pode colocar o primeiro diapositivo lá, beleza? Então vamos lá. É um caso rápido, não é um caso, né, escolhido a dedo aí para a gente fazer. Por favor, Marcelo, fica à vontade. Bom dia a todos. Como saber que hoje ia ser um pouco mais delicado, mais rápido, peguei um caso mais rápido mesmo. Paciente que já foi até discutido aqui na reunião, paciente masculino de 70 anos, fez uma CPRE em junho de 2023, com passagem de uma prótese biliar totalmente recoberta, por um adenocarcinoma de pâncreas com metástase pulmonar. O paciente estava em quimioterapia paliativa já em segunda linha, com FOLFOX, veio ao nosso serviço referindo náuseas, astenia e calafrios há 10 dias. No exame físico, o paciente apresentava uma icterícia de uma cruz e uma hepatomegalia a 2 centímetros do rebordo costal direito. Foi solicitado, então, exames laboratoriais que demonstravam uma leve leucocitose, PCR aumentado, exames caliculares aumentados, uma bilirruminase direta de 2,89. Foi solicitado, então, uma colangio-ressonância, que mostrava uma dilatação importante da via biliar, de diâmetro de até 2,5 cm, e podemos ver aqui a prótese dentro do colédono, totalmente dentro do colédono, fora do plano do duodeno. Vamos ver aqui. Aqui podemos ver o aspecto hepático com múltiplos microabscessos colangiolíticos, e aqui a lesão neoplásica do paciente. Bom, aqui o laudo da ressonância. O paciente, então, foi encaminhado para a realização da CPRE. Aqui podemos ver o aspecto da papila na duodenoscopia, com saída da DB, e aqui a cateterização, já em primeira tentativa, já foi possível fazer a cateterização. Alguém tem algum comentário? Se alguém quiser fazer algum comentário, ele pode ir passando aí o filme.
Como vocês perceberam, né, o paciente tinha uma prótese metálica autoexpansível totalmente coberta, e essa prótese migrou proximalmente, né, ela migrou para o interior da via biliar, por isso que o paciente teve aquele quadro clínico. Então, essa é uma complicação, que até foi uma complicação tardia que aconteceu para esse paciente, muito provavelmente porque esse paciente deve ter respondido também, né, à quimioterapia, né? Então, acho que esse foi um evento que aconteceu em relação ao tratamento, mas esse paciente provavelmente respondeu à QT, né, que foi realizada para ele. Pode dar continuidade. Foi tentada, então, a realização da retirada da prótese com o balão, mas não foi possível porque, como o colédoco tinha um diâmetro muito aumentado, o balão passava do lado da prótese biliar e não foi possível retirar com o balão. Aí ficou aqui um diapositivo para discutir. Alguém tem alguma opção? Foi tentado tirar da forma mais fácil, os endoscopias. Eu tenho Tentou uma passar por dentro da pergunta. prótese? Por favor, por favor, a Raquel, faz a sua O que eu queria era como é que está o colédoco intrapancreático? Há uma estenose ou não mais? Já regrediu? O colédoco está dilatado de forma homogênea, que a gente vê que ele está bem dilatado onde está a prótese, mas na topografia intrapancreática ali, ele está estenosado? Olha, Não, Porque não tinha nessas... estenose. Hã? não, Como? acho que não. Acho que já não Não tinha. tinha estenose não, doutora Raquel. Certo. Eu acho que a tentativa de pegar como pinça de corpo estranho o pelicano, que tem mais força do que o balão, é uma estratégia. Ou entrar dentro da prótese, ir a montante da prótese. Às vezes, com balão de dilatação, você tem mais força também para tracionar. Não havendo estenoses, são opções que podemos fazer. Não é sempre fácil, não. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Não, era exatamente isso que eu ia perguntar, se foi tentado passar o balão por dentro da prótese. A prótese está totalmente expandida, né? Acho que um balão de retração talvez não consiga. Você pode tentar insuflar ele, mas como ele tem uma complacência, né? Talvez ele não puxe. E se nada disso acontecesse favoravelmente, eu colocaria uma outra prótese não coberta, por dentro dessa prótese aí para tentar manter a drenagem. Se não tem estenose, também não entendi por que ele fez colangite. Se não tem estenose distal, a prótese está drenando, está dilatada, por que ele fez colangite, né? A não ser que essa prótese tenha ido por um lado, por um lobo hepático e ter ocluído o ducto hepático contralateral. Eu acho que deve ter acontecido isso, né? Que ela é totalmente coberta. Perfeito. Celso, Oi. Marcos, essas estratégias são boas e o Humberto e a Cancini e a Raquel comentaram, né? E se tiver de colocar outra prótese é interessante, mas se tiver de retirar essa prótese, porque essa prótese também, não sei se tem algum componente que está contaminado, alguma coisa assim, está com infecção, que está drenando estranho, né? Aí é entrar na via biliar, se for possível, né? Tirar a prótese, pode ser com alguma coisa que puxe, ou passar, alguma possibilidade de passar um fio guia e puxar, é outra possibilidade também, enfim. Perfeito. Pode dar continuidade, então. Alguém tem mais algum comentário? Por favor, fique à vontade. Eu queria que me mostrasse Oi. a imagem da prótese para ver o limite superior dela. Ela tá em algum lado do fígado ou está na confluência? Na imagem, Mostra o vídeo. a imagem da colange, da CPR. Não, da CPR. Mostra o vídeo. Isso.
Ô, Álvaro, fica à vontade. Nós estamos aqui também com um grande Muito alta, colega, o Dr. Álvaro Albano, que ele queria fazer um comentário. Pode falar, por favor, Álvaro. muito alta. Bom dia a todos. Uma alternativa também, até pela impossibilidade na tentativa de passar o balão somente através do guia radiológico, é entrar por coledocoscopia com Spyglass, fazer a passagem do fio guia, já que as pinças do Spyglass não vão ter capacidade de tração suficiente para uma prótese autoexpansiva, mas passar um fio guia e, através desse fio guia transprótese já passado sob visão direta, passar o balão e fazer a tentativa de retirada com o balão guiado. Perfeito, perfeito. Viu, Celso? Essa estratégia que o Álvaro comentou é uma estratégia de itabunense. Eu e Álvaro somos de Itabuna, viu? É uma estratégia de itabunense. Perfeito. Pode dar. Obrigado, Álvaro, pelos seus comentários. Pode dar continuidade, então. Bom, então foi Só antes de Marcelo continuar, vocês estão me escutando? Ô, João, você quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Professor, quem tinha o caso fui eu. Só respondendo ao Dr. Humberto. Humberto, ela não tinha ainda um grau de estenose, não estava fechado como deveria estar na primeira CPR que ele fez, mas tinha muito debris na via biliar e ele tinha feito por um momento ele fez um aumento de bilirrubina. Eu acredito que devia estar fazendo uma obstrução intermitente, por isso que ele deve ter feito a colangite e teve sintoma. Mas não estava no meio do caminho, não estava com a estenose cerrada, não estava totalmente fechado, mas também não estava aberto. Tanto é que a via biliar está bem mais dilatada nesse PRS que estava na primeira. Tanto é Perfeito. que quando passava o balão de 15 aberto, ele passava do lado da prótese. Eu não conseguia cateterizar por dentro da prótese porque estava tão dilatado que a prótese ficava sambando quando encostava. A aparência que dava é que quando o fio entrar na prótese tinha alguma coisa Perfeito. que impedia que o fio subisse e o fio corria para a lateral. Perfeito, João. Pode dar continuidade, então, Marcelo. Bom, então foi procedido com a passagem da pinça de corpo estranho, como a doutora Raquel falou, e foi conseguível fazer a apreensão da prótese com a pinça de corpo estranho e conseguiu fazer a retirada. Aqui o momento que foi feita a apreensão com a pinça de corpo estranho e a sua apreensão e sua retirada. Momento que foi possível retirar. Aqui eu deixei outro diapositivo para discutir se passava nova prótese totalmente recoberta, não recoberta. Quer que passe, professor? Pode passar, pode passar. Ou então, decidimos no mesmo momento fazer a passagem de nova prótese totalmente recoberta. Aqui a colangiografia com balão de oclusão após o procedimento, mostrando uma dilatação importante do colédoco. E aqui o momento da passagem da prótese, com bastante debris no colédoco. Perfeito. Acho que esse é um caso simples, né? Um caso que mostra realmente a evolução, né? Hoje do tratamento do adenocarcinoma pancreático, que se tratava de um adenocarcinoma pancreático, onde foi colocada uma prótese depois de praticamente 6 meses, né? 7 meses, essa prótese migrou para o interior do colédoco. Aí vocês estão vendo na imagem final, né? Existe uma pequena indentação na região distal, onde provavelmente mostra a área de estenose. Nesse caso, eu só tomaria o cuidado de colocar uma prótese mais longa. Eu colocaria uma prótese mais longa para evitar essa complicação, né? Então, foi usada que prótese, Marcelo? De 8 centímetros, doutor Celso. Oi? De 8 centímetros. Uma 1080, doutor. Exatamente. Eu colocaria uma prótese mais longa, porque realmente ela
evitaria essa migração, né? Então, acho que vale a pena a gente E não fazer fez isso. colicistite, né? Ah, esse é um outro, essa é uma outra discussão. Nem todos fazem, né? Nem todos fazem, mas podem fazer, né? Ó, mas A olha próstata só o que ela estava fez, olha muito só o que alta ela fez. mesmo. Ela fez A próstata pancreatite estava muito aguda. alta mesmo. Agora deu para entender por que da colangite, porque embaixo não tem uma estenose, como você falou, né? Na segunda próstata mostra ali um estreitamento, mas não tem uma estenose cerrada. Então deve ter sido que ela ficou muito alta mesmo e deve ter obstruído um lado, né? Um lado do fígado, e aí deu a Perfeito. colangite. Mas colicistite não teve. Pode dar continuidade, então? Então, o paciente teve um episódio de pancreatite aguda leve, porém teve uma boa aceitação de dieta já no PO2. No PO4 saiu uma hemocultura positiva para Escherichia coli multissensível. O paciente teve alta hospitalar com levofloxacina 21 dias, conforme a orientação da infectologia, com boa aceitação. Perfeito, gente. Alguém tem algum comentário para fazer? Ardengue, me permite uma pergunta rápida, por exemplo, Claro. vou passar um caso, um linfoma pancreático, colocado uma prótese metálica autoexpansível, o paciente fez o tratamento sistêmico, ficou curado, está com a prótese lá sem complicações, há alguns meses, aí faz uma tentativa de remoção endoscópica da prótese e não se consegue retirar. O que tem que fazer? Como é que é? Qual é a doença de base? Um linfoma curado. Ah, Então, curado. ele Bom, é aí é o efetivamente um seguinte. paciente jovem que está curado e tem uma prótese metálica autoexpansível Eu na conheço viabilidade. bem esse caso. Eu conheço bem esse caso. Eu gosto de provocar, hein? Eu conheço bem esse caso. Bom, eu acho o seguinte: pela imagem, eu acho que você tem que tentar remover. Nem sempre é fácil remover. Eu sempre digo o seguinte: quando você tem uma prótese metálica autoexpansível, principalmente totalmente coberta, e ela entra para o interior da via biliar, a primeira tentativa de remoção tem que ser uma tentativa de remoção muito eficaz. Porque se ela não for eficaz na primeira tentativa e ocorrer, por exemplo, alterações da morfologia da prótese, você vai ter uma dificuldade muito, mas muito grande mesmo. Se você não conseguir, né, remover essa prótese porque ela engruvinhou, porque ela amassou, alguma coisa desse tipo, que eu já vi alguns casos, aí pode ser que você não consiga mais tirar por endoscopia e você tenha que fazer mesmo um procedimento operatório de abrir o colédoco e remover a prótese. Minha Não sei se alguém tem minha alguma pergunta outra é quanto visão. tempo essa prótese pode ficar aí num paciente que está curado da patologia de base e não tem complicação associada à Ela prótese? pode ficar, mas eu, honestamente, eu teria muita dúvida, né? Eu acho que esse é um caso até que você poderia trazer para a gente aqui, viu? Se quiser, eu tenho toda a primeira parte do caso e depois a gente pode discutir o que aconteceu depois, se você quiser. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a É um pena. caso que o Otávio está me ajudando, que aconteceu exatamente isso. Fizeram Eu duas sei. tentativas de retirada antes do Otávio chegar. Eu Aí, sei. assim, a gente discutiu bastante. Assim, essa pergunta fica na minha cabeça. Por quanto E tempo essa prótese foi a essa prótese que eu prótese tinha pode ficar aí? colocado, né? E essa prótese foi a prótese que eu tinha colocado, né? Muito tempo atrás, né? Tá bom, Bom, eu obrigado. acho que vale a pena. Então vamos fazer o seguinte, vamos preparar esse caso para a próxima reunião, porque eu acho que esse caso é um caso bem interessante para todo mundo aqui. Beleza. Eu falo com o Otávio. Tá bom. Gente, um abraço para todo mundo. Eu quero agradecer a presença de todos, aos comentários, a Bruna, e eu quero desejar a todos uma boa semana e que a gente se encontre na próxima semana para discutir a segunda parte desse fantástico guideline, né? Que está realmente não trouxe muita coisa para a gente, apesar de uma publicação no Pancreatology. Gente, Vai muito ser na obrigado. próxima terça do carnaval, é, Celso? Exatamente. Um bom carnaval a todos, né? Um bom carnaval a todos aí. Muito obrigado aí pela presença do Álvaro Albano, um colega muito querido aí pela gente. E um tchau para todos vocês aí. Participe mais, abraço. Álvaro. Fica à vontade. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. bom dia. Tchau.